Mulher em coma assusta a enfermeira experiente, a polícia chega e todos ficam horrorizados. Olá, seja bem-vindo. Curta, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder o desfecho de nenhuma história. Abigail, uma enfermeira jovem, havia sido recentemente contratada por um hospital localizado em um condado de pequeno porte nos Estados Unidos. Dia após dia, ela se dedicava incansavelmente ao seu trabalho, demonstrando cortesia e afeto a todos que encontrava. Sua dedicação fez com que ela se tornasse uma figura conhecida e querida pelos pacientes do hospital. No entanto, essa conexão profunda também a deixava exausta, pois, apesar de amar o que fazia, Abigail sentia a dor de cada pessoa que cruzava os portões daquele lugar. A jovem Abigail sempre teve uma empatia genuína, o que a levava a ser generosa com os pacientes, mas também a sofrer profundamente quando algum deles partia. No entanto, em um dia comum, um evento ocorreu e mudou completamente sua vida. Abigail estava de plantão durante a madrugada no hospital, e o expediente transcorria de forma tranquila. Entretanto, de repente, ambulâncias chegaram às pressas, e paramédicos emergiram com um jovem rapaz e uma jovem mulher, ambos gravemente feridos e inconscientes. Com sua habitual prontidão, Abigail fez tudo o que estava ao seu alcance para auxiliar os médicos a salvar as vidas daqueles dois pacientes. Horas se passaram, mas infelizmente o rapaz não resistiu aos ferimentos. Por outro lado, a jovem mulher conseguiu sobreviver, mas estava em um estado de coma profundo, com os médicos informando que poderia levar dias ou até meses para que ela recobrasse a consciência. Pouco tempo depois, os familiares dos dois jovens chegaram ao hospital, e para ambos foi um choque descobrir o que havia acontecido. Abigail, então, tomou conhecimento de todos os detalhes. Os dois eram namorados e retornavam de uma festa na companhia de alguns amigos. Infelizmente, o namorado da jovem havia consumido álcool em excesso, o que resultou em um acidente de carro em alta velocidade, colidindo violentamente contra um poste. Ambos estavam desprovidos de cinto de segurança, o que resultou em sérias lesões. Infelizmente, o jovem rapaz não conseguiu sobreviver e faleceu pouco tempo após dar entrada no hospital. A jovem mulher, Naomi, de apenas 18 anos, sofreu um impacto na cabeça e teve um traumatismo crânioencefálico, levando-a a entrar em coma. Os pais de Naomi se encontravam em profunda angústia, chorando pelo estado de sua filha e fazendo orações fervorosas na esperança de que ela acordasse em breve. No entanto, apenas o tempo revelaria quando, e se, ela se recuperaria. Abigail, assim como outras enfermeiras, assumiu a responsabilidade de cuidar de Naomi. Ao longo dos dias, Abigail desenvolveu um afeto especial por ela, pois muitos diziam que ela se assemelhava à bela adormecida, com sua beleza e sono ininterrupto. No decorrer de 90 dias, Naomi permanecia em um estado vegetativo, sem demonstrar qualquer resposta. Os pais de Naomi visitavam-na diariamente, compartilhando todas as novidades, mesmo que ela não pudesse ouvir ou responder. Essa dedicação dos pais emocionava Abigail, pois ela admirava profundamente o amor que eles nutriam por sua filha. Era um tipo de afeto e cuidado que Abigail nunca experimentara, já que nascerá em um orfanato e nunca fora adotada. Os dias se passavam e a bela Naomi continuava imersa em seu sono ininterrupto. Abigail continuava trabalhando no hospital e visitava diariamente o quarto de Naomi, verificando seu estado, trocando o soro e providenciando os cuidados médicos necessários. Devido ao tempo que passava ao lado dela, Abigail sentia uma conexão mais próxima com Naomi, mesmo que esta não demonstrasse qualquer reação. Após alguns dias, Abigail notou que a mãe de Naomi passou a visitar sua filha sozinha. Ao perguntar sobre seu marido, a mulher expressou tristeza e revelou que ele havia falecido recentemente. Abigail sentiu a dor profunda que a mãe estava enfrentando, compreendendo que ela estava passando por uma fase extremamente difícil em sua vida, lidando com a perda do marido e com o estado crítico de sua filha. O tempo continuou a passar e já se passaram 4 meses desde o acidente. A mãe de Naomi permanecia ao lado dela como sempre, mas dessa vez estava visivelmente mais abatida.
Era o aniversário de Naomi e sua mãe desejava poder proporcionar uma festa e presenteá-la com diversas coisas, porém, naquela situação, isso era impossível. Abigail cuidou de Naomi de maneira especial nesse dia, mesmo que fosse uma atitude simples, era o máximo que ela poderia fazer por ela. No entanto, enquanto trocava as vestimentas de Naomi, Abigail notou algo incomum em seu abdômen, uma aparente distensão. Ela imediatamente chamou o médico de plantão para avaliar a situação. O médico mencionou que poderia ser um acúmulo de líquido, gases ou algo similar, mas que seria necessário realizar exames para obter um diagnóstico preciso. Durante o exame, o médico e Abigail ficaram absolutamente chocados. Naomi estava, de fato, grávida. O médico prontamente entrou em contato com a polícia para relatar essa descoberta. Viaturas foram enviadas ao local para iniciar a investigação. Em virtude do alvoroço causado, a gravidez de Naomi rapidamente se tornou notícia em todos os lugares. Os médicos consideravam a situação extremamente improvável, uma vez que Naomi havia sofrido um grave acidente, passado por uma cirurgia e permanecia em coma. As câmeras do local foram minuciosamente verificadas, mas nada de suspeito foi registrado próximo ao quarto de Naomi. Sua mãe, profundamente confusa, questionava como sua filha poderia estar grávida em tal estado e não gostava nem de pensar nas possibilidades mais sombrias que poderiam ter ocorrido. No entanto, os médicos, embora considerassem altamente improvável que a criança fosse do namorado falecido, decidiram realizar um teste de DNA. Eles compararam amostras do DNA da mãe com amostras previamente guardadas do pai falecido e também coletaram líquido amniótico, a fim de determinar, mesmo durante a gravidez, a identidade do pai da criança. 2 semanas depois, o resultado saiu e confirmou que a criança era realmente fruto do relacionamento com o namorado falecido. Essa gravidez foi considerada um verdadeiro milagre por todos, mas, devido ao estado crítico de Naomi, a gestação representava um risco para sua vida. No entanto, a mãe de Naomi era veementemente contra qualquer intervenção que pudesse prejudicar o bebê, pois ela acreditava que a criança não tinha culpa alguma. Todos os funcionários do hospital redobraram seus cuidados e atenção com Naomi. Aos poucos, sua barriga começou a crescer, e Abigail se questionava sobre o futuro incerto dessa criança, que nasceria de uma mãe inconsciente e cujo pai havia falecido recentemente. Abigail, por vezes, observava Naomi e se perguntava o que ela poderia estar pensando em meio a tudo isso. O rosto de Naomi parecia tranquilo. No entanto, para surpresa de Abigail, naquele momento, os olhos de Naomi se abriram e ela fixou seu olhar no vazio por alguns segundos antes de fechá-los novamente. Os médicos foram verificar a jovem, mas ela não demonstrou qualquer reação adicional naquele dia. No entanto, no dia seguinte, a mãe de Naomi gritou pedindo ajuda. Para surpresa de todos, Naomi estava acordada, tentando falar algo, mas sua voz não saía. Ela estava extremamente enfraquecida após tanto tempo em estado de inconsciência. Era um verdadeiro milagre presenciar tudo aquilo. Os médicos a aconselharam a não mencionar nada sobre seu namorado ou seu pai por enquanto, mas era impossível esconder a gravidez. Naomi olhava para sua barriga e chorava, embora ainda não pudesse verbalizar seus sentimentos. Sua mãe a consolava, assegurando que tudo ficaria bem. Pouco a pouco, Naomi começou a recuperar lentamente seus movimentos e sua capacidade de fala. Enquanto estava em processo de recuperação, sua mãe lhe disse que seu namorado não poderia estar presente naquele momento e que seu pai havia viajado a trabalho. Naomi achou aquilo estranho, mas devido à sua confusão mental, aceitou a informação. No entanto, sua barriga revelava que ela havia passado um tempo considerável inconsciente. Gradualmente, ela começou a suspeitar da ausência de seu pai e namorado. Essa desconfiança a deixou nervosa e, então, chegou o momento em que tiveram que revelar a verdade a ela. Quando soube que seu pai havia falecido, Naomi desabou em lágrimas, demonstrando uma profunda tristeza. No entanto, ao descobrir que seu namorado também não havia sobrevivido ao acidente, ela quase não apresentou reação, como se estivesse em estado de choque.
A dor que Naomi sentiu pela perda de seu pai foi avassaladora. Mesmo com a voz rouca, ela compartilhou o que aconteceu com seu namorado. Eles haviam discutido e ela terminou o relacionamento, mas ele não aceitou. No carro, eles brigavam constantemente, e devido à confusão e ao consumo de álcool, seu namorado acabou batendo o carro. Abigail ouvia tudo isso do lado de fora do quarto. As lágrimas de Naomi a comoviam profundamente. Ela desejava ardentemente poder fazer algo para amenizar a dor daquela jovem, mas estava impotente. Durante a noite, Abigail teve uma conversa com Naomi, um momento especial em que sentiu como se fossem amigas, apesar de ser a primeira vez que se viam. Foi uma conversa sincera, embora a tristeza estivesse estampada no rosto de Naomi. Ela expressou o desejo de sair dali o mais rápido possível, mas o nascimento iminente do bebê tornava isso complicado. No entanto, ela deixou claro que não pretendia ficar com a criança. Naomi revelou que sentia raiva daquilo que estava crescendo dentro dela e que, se tivesse acordado mais cedo, teria feito tudo ao seu alcance para se livrar dele. Essas palavras chocaram Abigail, mas ela tentou compreender a intensa dor que Naomi estava vivenciando. Algumas semanas depois, o bebê veio ao mundo. Naomi se recusou a segurar o bebê em seus braços e sequer quis saber o sexo da criança. Abigail observou tudo atentamente, mas não podia culpá-la, levando em consideração o possível estresse pós-traumático ou estresse pós-parto que ela estava enfrentando. Muitas coisas haviam acontecido na vida da jovem. Eventualmente, Naomi recebeu alta do hospital com seu bebê, mas a criança foi entregue para adoção, pois Naomi não desejava vê-la novamente. 2 décadas se passaram. Naomi agora era uma mulher madura, casada e com 2 filhos pequenos. Ela havia alcançado sucesso em sua vida, mas tentou deixar o passado para trás. Seu marido conhecia a história do que ela havia passado anos atrás e fazia de tudo para fazê-la feliz. Naomi precisou de anos de terapia para lidar com as consequências. Sua mãe faleceu poucos anos depois de ela ter acordado do coma, o que a deixou ainda mais triste na época. No entanto, ela estava determinada a seguir em frente pelo bem de seu marido e filhos. Naomi era feliz, mas de tempos em tempos, as lembranças do passado vinham à tona, e por mais terapia que ela fizesse, o passado nunca a abandonava. Ela tentava suprimir as lembranças da criança que havia dado para adoção, mas ocasionalmente se via pensando em como ela estaria. No entanto, no momento em que a imagem da criança surgia em sua mente, um misto de tristeza e raiva invadia, lembrando-a do dia do acidente. Por essa razão, ela se esforçava para deixar o passado para trás e concentrar-se no presente. Naomi era proprietária de uma floricultura, onde cultivar rosas e plantas se tornou sua principal atividade. O cultivo de flores era seu hobby, que eventualmente se transformou em seu trabalho principal. Ela se sentia mais serena quando estava cercada pela beleza da natureza. Aquilo lhe trazia paz. Naomi adorava receber casais que buscavam criar surpresas românticas, escolhendo belos buquês de rosas. Um casal em particular começou a frequentar sua loja e passava longos minutos admirando as flores. Naomi os observava e se lembrava de quando era jovem ao lado de seu falecido namorado. A jovem moça do casal pegou um cacto e disse que o levaria. Naomi achou interessante, pois poucas pessoas compravam cactos. A moça explicou que admirava os cactos por serem uma das plantas mais resilientes, simbolizando força. No entanto, a única tristeza é que, para se adaptarem às dificuldades, eles desenvolvem espinhos que os protegem de serem tocados. A sabedoria da jovem impressionou Naomi. Ela entregou o cacto para a moça e o casal partiu. Dias depois, o casal retornou à floricultura. Naomi foi cumprimentá-los e o jovem rapaz disse que levariam uma rosa, pois uma pessoa muito querida havia falecido. Naomi percebeu a tristeza presente em ambos, mas o rapaz parecia estar mais abalado. Então, ela ofereceu um dos mais belos botões de rosa que possuía ao casal, sem cobrar nada.
Ambos ficaram surpresos e expressaram sua gratidão. A presença daquele casal a fazia relembrar de si mesma no passado, e combinada com a dor de perder alguém próximo, essas lembranças se intensificavam ainda mais. Os dias passavam e o peso do passado aumentava em sua mente. Após muita reflexão, ela tomou uma decisão: iria procurar a criança que havia dado para adoção. Queria, pelo menos, saber se estava bem. Talvez assim pudesse finalmente deixar para trás tudo o que havia acontecido. Naomi conversou com seu marido e explicou a situação de uma maneira mais delicada para seus filhos pequenos, que ainda não tinham idade suficiente para compreender completamente tudo o que ela havia passado. Seu marido apoiou sua decisão e ela começou sua busca pelo passado. O ponto de partida foi o orfanato onde a criança havia sido deixada. Embora nervosa, ela sabia que não encontraria mais uma criança lá, pois já haviam se passado 20 anos. Porém, logo após entrar no orfanato, Naomi ouviu alguém chamando seu nome. Era Abigail. Naomi estava confusa, pois não se lembrava dela. Então, Naomi explicou tudo o que havia acontecido enquanto ela estava em coma. Naomi ouvia atentamente, mas falar sobre o passado ainda lhe causava angústia. Ela questionou o motivo da presença de Abigail naquele lugar. Abigail foi sincera em sua resposta. Ela compartilhou que o caso de Naomi mexeu muito com ela, pois presenciou cada momento, desde o acidente até o momento em que Naomi partiu e entregou a criança. Abigail ocasionalmente visitava o orfanato para saber como a criança estava. Nessas visitas, ela se envolvia com as outras crianças e, por conhecer a realidade de viver em um orfanato, acabou desenvolvendo um apego por todas elas. Sua frequência no orfanato aumentou gradualmente, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar na enfermaria do local. Ela não hesitou e se candidatou ao cargo. A partir daquele dia, Abigail encontrou sua razão de viver e passou a amar todas aquelas crianças, sendo esse o motivo pelo qual ela ainda continuava trabalhando lá. Naomi questionou sobre sua própria criança, pois sentia que algo estava faltando em sua vida e um peso desconhecido pesava em sua consciência. Abigail a encarou por alguns instantes e disse: "Eu estive ao lado da sua criança desde o momento em que ela chegou até o momento em que partiu. Seu bebê nunca foi adotado e saiu quando completou 18 anos. Eu ainda mantenho contato com sua criança, mas devo avisar que você está procurando estabelecer um contato, então não posso lhe fornecer mais informações sobre seu paradeiro." Naomi compreendeu e deu o endereço de sua floricultura para Abigail. Ao sair, ela notou alguns cactos colocados em um local mais alto, fora do alcance das crianças. Os vasos tinham o símbolo de sua floricultura. Curiosa, ela perguntou a Abigail o motivo da presença dos cactos ali. Abigail explicou que gostava de cactos, pois eles simbolizavam força. No entanto, a tristeza residia no fato de que, para se adaptarem às dificuldades, os cactos precisavam desenvolver espinhos que os impediam de serem tocados, mas ela os mantinha em um local elevado para evitar machucar as crianças. Naquele momento, o coração de Naomi disparou. Ela perguntou quem havia trazido os cactos. Abigail revelou que foi uma das meninas que vivia no orfanato. Naomi saiu em prantos, sem dizer uma palavra a Abigail. Finalmente, ela descobriu a identidade de seu bebê. Era aquela jovem que frequentava sua floricultura na companhia de um rapaz. Ela não apenas repetiu as palavras de Abigail sobre os cactos, mas também havia vivido no orfanato. Um turbilhão de emoções invadiu Naomi, deixando-a sem palavras para descrever o que sentia. À noite mal dormiu, consumida pelos pensamentos. No dia seguinte, enquanto estava na floricultura, a mesma jovem entrou na loja. Naomi estava emocionada e, antes de qualquer coisa, pediu desculpas à moça. No entanto, a jovem imediatamente negou ser ela. Naomi ficou surpresa e decidiu ouvi-la. A moça se apresentou como Marta. Ela explicou que nasceu no orfanato, mas foi adotada aos 14 anos. No entanto, ela sempre manteve contato com Dominique,
pois cresceram juntos no orfanato e eram melhores amigos. Dominique era o filho de Naomi. Marta explicou que, com a ajuda de Abigail, eles conseguiram localizá-la, mas Dominique nunca teve coragem de falar com sua mãe, pois sabia o que havia acontecido e que ela não desejava tê-lo. Ele acreditava que ela nunca gostaria de falar com ele. Mesmo assim, ele pedia ajuda a Marta e eles fingiam ser um casal para que Dominique pudesse ir à floricultura e ver sua mãe sem levantar suspeitas. No entanto, recentemente, um dos amigos de infância de Dominique havia falecido, o que o deixou profundamente abalado. Abigail entrou em contato com ele, mas Dominique estava mergulhado em tristeza e ainda acreditava que Naomi não ficaria feliz em vê-lo. Foi então que Marta se aproximou de Naomi, pedindo-lhe para pelo menos tentar conversar com Dominique. Sem hesitar, Naomi concordou e elas foram imediatamente para a casa dele. A residência de Dominique era modesta, mas Naomi pôde ver as diversas rosas na entrada que ele havia comprado em sua floricultura. Ela tocou a campainha e Dominique abriu a porta. Ao vê-la, ele involuntariamente pronunciou a palavra mãe. Naomi o abraçou imediatamente, e ele retribuiu o abraço. Naquele simples gesto, ela sentiu todo o peso desaparecer, todo o passado sendo apagado. Era algo que jamais imaginara sentir. Ambos choravam de emoção. Mãe e filho conversaram por horas. Naomi se desculpou por tê-lo deixado no orfanato, mas Dominique disse que não era culpa dela. Ele compreendia o quão terrível deveria ter sido a experiência dela e reconhecia que ela havia feito o melhor que pôde naquele momento. Dominique também compartilhou que Abigail sempre o tratou bem e o protegeu. Ela esteve sempre presente em sua vida. Essa revelação trouxe alegria a Naomi, saber que alguém cuidou de seu filho quando ela não pôde. Dominique conheceu o marido de Naomi e seus irmãos. Ele passou a fazer parte da vida de sua mãe. Naomi sabia que o passado talvez não pudesse ser apagado, mas ela passou a amar seu filho incondicionalmente. Embora desejasse poder voltar atrás no tempo e tomar uma decisão diferente, ela compreendia que o tempo não retrocede. A partir daquele dia, ela se empenharia ao máximo para ser uma mãe presente. Essa é a história, espero que tenha gostado. Se você curtiu, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.